Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua santa presença, agradecidos, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ouvintes que estão conosco neste horário. Abençoa, dá graça a cada um. Abençoa, meu Senhor, os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa e guarda cada um, cada família na tua igreja. Crianças, jovens e adultos, toma em tuas santas mãos. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, guarda os meus irmãos, encorajando, dando vigor, saúde, dando, meu Senhor, perseverança e desejo de crescer na graça. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo desde o princípio da nossa programação foi comunicar a palavra de Deus com graça, com sabedoria espiritual, com veracidade absoluta, admitindo a nossa incapacidade de compreender tudo, obviamente, e mesmo assim nos propondo a transmitir tudo o que aprendemos em mais de meio século. Nosso desejo é ler por quem não sabe ler. Ler por quem não tem Bíblia. Ler por quem não tem mais a visão. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. O nosso texto hoje, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, nós vamos ler os versículos 14 a 19. Um texto pequeno, cheio de orientação salutar. 1 aos Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora rogo-vos, irmãos, que se têm dedicado ao ministério dos santos, como a família de Estéfanas, que é as primícias da Acaia, que também vos sujeiteis aos tais, e todo o vosso trabalho, todo o vosso auxílio na obra de Deus. Folgo, porém, com a vinda dele, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente do Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós lemos a Tua palavra. Agora, Senhor, nos dá graça, nos ensina, nos ajuda e abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, fala com cada um. Dá graça, meu Senhor, ao Teu povo. Amado Pai, nos concede, Senhor,
a graça para entender o teu propósito santo, a doutrina santa da tua igreja, Senhor, para a harmonia e crescimento espiritual. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu costumo dizer no meu trabalho de capelania hospitalar, capelania empresarial, capelania educacional, tenho a experiência de ter servido e continuar servindo. Hoje, numa igreja, para mim, nova. Ela tem 38 anos, que foi edificada, é na minha vizinhança, é na minha rua. Desde os primeiros momentos, eu tive a graça e a condição de ajudar nesta igreja, mesmo eu congregando noutra, e de ter uma harmonia e uma sintonia com os pastores desta igreja, com a membresia. Nunca imaginei que depois eu fosse participar desta igreja direto. E nós estamos nela e muito bem, muito alegres, servindo como se estivéssemos começando a vida cristã. Justifica o nosso serviço porque há uma igreja que se renova bastante. Das pessoas que nós vimos há 38 anos, tem bem poucas. Mas, meus amados irmãos, eu costumo dizer no meu trabalho, na igreja atual e na experiência anterior, que a obra é de Deus, mas a mão de obra é do homem. A obra é de Deus, a mão de obra é humana. E o apóstolo de Jesus Cristo, tão inteirado disto, ele diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Você visita hospitais, faça por amor. Você conversa com amigos, visita amigos, levando uma palavra na hora da necessidade, da enfermidade, faça com amor. Demonstre o interesse espiritual, mesmo nas coisas materiais. É um conselho tão perfeito que inclui tudo, todas as vossas coisas. A palavra coisa, neste texto que foi escrito em grego, eu não sei. No latim, isso aqui é res. No latim, res significa todas as coisas. As coisas dos templos, que Roma era pagã e tinha muitas divindades, as coisas das divindades, as coisas do imperador, as coisas dos patrícios, as coisas dos escravos, as coisas da república. Era o conceito de coisas no mundo greco-romano. O apóstolo Paulo, mesmo escrevendo em grego, diz: todas as coisas que vocês façam, façam com amor. E entre essas coisas, no versículo 15, ele vai orientar tratamento respeitoso. Rogo-vos, irmãos, vocês sabem que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Então, trabalhe em harmonia com eles. Estejam em harmonia com eles. Estejam sujeitos.
Eles demonstraram amor, capacidade, decisão, humildade, se expuseram às injúrias que têm caído sobre a igreja do Senhor. Eles demonstram amor. Eles fazem tudo com amor. Então façam também tudo com amor. Estejam ao lado deles. Auxilie em tudo. Auxilie em tudo. Todo o trabalho, toda a obra. Eu agradeço a Deus, dizia Paulo, porque esta é a maior verdade. Eles dedicaram o tempo, dedicaram a casa, dedicaram a vida com muito amor. Então vocês, é a primeira carta aos Coríntios, vocês também estejam ao lado deles. Reconheça a autoridade, reconheça a capacidade, reconheça a boa vontade deles. E a todo aquele que auxilia na obra e no trabalho, na obra de Deus. Folgo, porém, ele muda aqui. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram. A igreja estava num nível espiritual grandioso. Aquela igreja que tinha tido tantas dificuldades. A gente vê no capítulo 3 os grupos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Essa igreja estava adquirindo maturidade. E esta igreja estava demonstrando o seu amor pelo apóstolo. E eles foram de lá da Acaia, eles foram de lá da Ásia, levando o que Paulo precisava. Roupa, alimento, dinheiro, levando o que eles precisavam. No versículo 17 ele diz: alegro-me, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. A igreja tinha, em determinado momento, deixado de enviar donativos, ajuda necessária. E este que era as primícias da Acaia estava em profunda comunhão com a igreja e com o apóstolo. E providenciou. E foram 3, sempre o testemunho de 2 ou 3. E foram os 3 ministros, os 3 servos de Deus, o Estéfanas, o Fortunato e o Acaico, levando o que era necessário. Imagina, meus irmãos, o apóstolo Paulo era um homem muito grato. Ele era grato, ele era muito agradecido, ele era muito consciente da importância da igreja e das reais condições daquele tempo. Ele é grato, agradece, porque o que estava faltando
agora chega de uma vez. Benefícios vários trazidos por estes homens que estavam fazendo o que ele estava ensinando agora os coríntios. Faça todas as coisas com amor. Faça tudo com dedicação, com amor. No versículo 18 ele diz, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. O apóstolo dá testemunho que eles trouxeram o que era necessário e agora favoreceram a continuação do trabalho, favoreceram a obra de Deus, favoreceram a produção espiritual, de epístolas, de visitas, de cuidados que o apóstolo Paulo teve sempre para com a igreja. No último versículo, nós encontramos mais dedicação. As igrejas da Ásia vos saúdam. Eu não posso jamais renunciar ao que eu sei fazer, com graça, porque Deus me impôs esta obrigação. Não existiu em momento nenhum uma igreja única. A Igreja de Jesus Cristo, como organização, ela tem 1000 vieses e pode ter 1000 nomes. O que ela não tem diferente é a sua essência. A igreja é o corpo de Cristo. A alma da igreja é o Espírito de Cristo. É quem anima, é quem orienta, é quem instrui, é quem fortalece, é quem encoraja. É o Espírito de Deus. A igreja é aquela organização acolhedora para quem não tem lar. Mas isto é ou era? Isto era e é. Era e é. Era e é. Independente e indiferente da religiosidade. A igreja seguiu o exemplo de Jesus. Jesus esteve ao lado dos carentes. Jesus esteve ao lado dos doentes. Jesus esteve ao lado dos sem nome. Jesus esteve ao lado daqueles que o mundo esqueceu. Como era o nome do cego de Jericó? Não sabemos. Mas Jesus esteve ao lado dele, beneficiou ele. A igreja tem esta essência, a essência de Cristo, para estar ao lado do sem nome, ao lado do sem pátria, ao lado do sem casa, ao lado do sem direito. Então, o Senhor Jesus agora mostra a importância da igreja no conceito daqueles homens, daquelas mulheres, daquela sociedade. As igrejas da Ásia vos saúdam. As igrejas da Ásia saudavam. A igreja de Jerusalém saudava as igrejas da Ásia.
As igrejas da Ásia saudavam a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém saudava a igreja de Corinto. A igreja de Corinto saudava as igrejas da Ásia. A harmonia entre as igrejas sem dominação. Não tinha dominação. Pedro é quem manda aqui. Não tinha isto. Paulo é quem manda aqui. Não tinha isto. Paulo combateu duramente no capítulo 3, deixando absolutamente claro que nem ele, nem Apolo, nem Cefas tinham mais direito. Nenhum deles tinha superioridade. Pedro trabalhou com os judeus, com os cristãos convertidos do judaísmo. É bem verdade que ele era muito mais voltado às práticas judaicas. Mas Paulo foi criado em Tarso. Paulo era um cidadão romano, era judeu e cidadão romano. Tinha instrução romana. Era um romano qualificado, mesmo sendo fariseu. Nenhum tinha superioridade ou comando. Autoridade, voz de mando, voz de comando, para fazer os outros. Não. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca. Prisca aqui é o diminutivo de Priscila. O Áquila e a Prisca aqui tinha muito o que dizer e o que fazer, pois a igreja estava na casa deles. É muito bom saber que a igreja, no seu nascedouro, ela não tinha nem apoio de autoridade e nem bens materiais. Então a igreja nascia na casa dos irmãos. Eu que passei 55 anos na Assembleia de Deus do Brasil, vi isto acontecer. Nascia um trabalho numa casa, chamado ponto de pregação. O ponto de pregação passava a subcongregação. Em muitos casos, a pessoa, o dono da casa, cheio de amor, porque isso aqui faz parte da igreja desde o começo, tirava mais uma parede. O trabalho que tinha começado na sala da frente, como se diz, agora era sala da frente e sala de jantar. E em alguns casos o sujeito depois fazia um salão. Muitas das igrejas do Brasil foram iniciadas assim. Lá na casa de Áquila e de Priscila, tinha uma igreja local. E o apóstolo Paulo, aconselhando a igreja em Corinto, diz: faça tudo com amor. Se espelhem. Olhe o testemunho do Estéfanas, o Estéfanas e Fortunato
e Acaico. Siga o exemplo deles. Siga o exemplo da Priscila. Siga o exemplo do Áquila. Siga o exemplo. Faça tudo com amor. Meus amados irmãos, não faltou instrução para a igreja em época nenhuma, porque Deus preparou homens cheios de graça para fazer a igreja avançar no caminho da vida, enquanto leva a palavra da vida. Que Deus abençoe e guarde cada um de vós. Vamos fazer a oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua igreja, pela nossa atividade. Ó Deus, abençoe os nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa os que terão contato com as nossas publicações, abençoa os nossos seguidores, inscritos e amigos. Ó Deus, opera poderosamente na vida da igreja. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, cada indivíduo, cada família. Opera, Senhor, pois tu és o nosso Deus, o nosso ajudador. Deus fiel, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.